Elizabeth Araújo Leite. Nós hoje vamos falar um pouco para vocês sobre a violência. Uma palavra única que pode ter um teor ilimitado, uma gravidade inimaginável e uma extensão, em termos interpretativos. Temos hoje, de maneira ininterrupta, a prática desse vocábulo, violência, em todos os países do mundo. Mas como assim ininterrupta? Nós temos hoje a tecnologia que, ao invés de somente favorecer a elucidação dos casos, né, a investigação policial da polícia judiciária, do poder judiciário, como em todas as descobertas e invenções humanas e avanços tecnológicos do homem, sofreu desvio de função. Então, hoje nós temos uma tecnologia que ela tortura, que ela mutila, que ela induz a comportamentos diversos, altera humores, como se a pessoa estivesse num estado como portadora de esquizofrenia ou outros problemas mentais. Nós temos uma tecnologia hoje que pode devastar, sem deixar nenhum vestígio, que pode estuprar, sem deixar nenhum vestígio, que pode agredir psicologicamente, mentalmente, que pode agredir a psique, a alma humana, sem deixar qualquer vestígio, mesmo sob investigação e exames de profissionais da psicologia e psiquiatria renomados. Mas por quê? A psiquiatria forense, ela é muito capaz. Não discuto isso. Somente que, apesar de tanta capacidade, ela ainda comete erros. Nós verificamos isso através de alguns casos de pessoas que vão para a cadeia e lá sofrem todos os martírios de um estuprador, sendo que o crime não foi praticado por ele. Anos e anos depois, tudo isso é descoberto. Essa é uma questão. A segunda é que o judiciário está passando por um um tempo de zona de conforto. Como assim? Está passando um tempo em que, mesmo apesar de todas as publicações denunciativas de vítimas, de documentos postados, até mesmo de atestados médicos dizendo que aquelas vítimas, elas não são portadoras de problemas mentais. Ou seja, não sendo portadoras de problemas mentais, elas estão assinando a verdade do que está acontecendo e do que fazem com ela, certo? Nós temos que a violência, ela é definida pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como sendo um uso intencional da força física ou poder. É um ato real ou é um ato em forma de ameaça. Então, vamos agora separar as questões da violência que pode ocorrer no lar de diversas formas, né? Com pessoas dentro de sua casa, em seu ambiente principal de vida, de vivência, né? De diversas formas. Vou chamar a essa fala também os targets indivíduos, as chamadas vítimas de crimes psicotrônicos, vítimas de crimes psíquicos, vítimas de crimes orgânicos, vítimas de crimes de controle mental, certo? Bom, o ato da violência, ele pode ser direcionado contra você mesmo, contra si mesmo, né? Ou contra outra pessoa. Ou ele também pode ser direcionado a um grupo de pessoas e comunidades. O resultado dessa violência, dessa alta violência, né, ela traz a probabilidade de causar ferimentos, mortes, dano psicológico ou privação. Quando a gente fala em violência física, é o uso da força do corpo, da força corporal para ferir, para causar dor. Quando a gente fala na violência psicológica, agora, nessa última década, ela tem sido trazida mais à baila. Ela não era muito considerada, não havia um recurso para um exame mais rígido em torno dessa violência. A violência psicológica, ela envolve as ações que causam dano emocional, diminuição da autoestima ou mesmo do controle do comportamento. Temos ainda a violência sexual, no âmbito do qual deveria estar os estupros eletrônicos, dos quais são vitimadas as vítimas no Brasil, homens e mulheres, os chamados targets indivíduos. A violência sexual, ela traz a prática dos atos sexuais sem consentimento de uma das partes, por meio de força ou por meio de coerção. Ainda temos, nesse segmento de violências, a violência patrimonial, que é a destruição, é a retenção dos bens,
dos documentos, dos instrumentos de trabalho e também dos recursos econômicos. Sem nos esquecermos ainda da violência moral, que é aquelas que configuram contra a honra, né? São crimes classificados como sendo de calúnia, de difamação ou injúria. Quem pratica a violência é o autor da violência. Quem sofre a violência é a vítima. A violência, quando ela é autoprovocada, a pessoa pratica contra si mesmo, é chamado de comportamento suicida e autoagressão. Temos esse comportamento dentre os targets indivíduos? Temos. Temos esse comportamento, inclusive, devido ao sofrimento psíquico, ao cárcere psíquico, à violência sexual. Muitas vítimas, elas buscam como saída para essa questão, já que não há ouvida ou qualquer tipo de ação determinada pelo Poder Judiciário, elas procuram o comportamento chamado comportamento suicida. Agora, com a abertura para a eutanásia, com a extensão de ser levadas à eutanásia as pessoas que sofrem da esquizofrenia ou problemas mentais, eu acredito que nos países de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, muitas vítimas acabarão por buscar esse método. Eu acredito até que essa extensão da eutanásia para pessoas portadoras de problemas mentais seja porque pelo número crescente de vítimas de targets indivíduos também no mundo. Eliminar os targets indivíduos é uma forma de calar vítimas. É uma forma de não haver cobrança em cima do Poder Judiciário. É uma forma de não parar com o crime. É uma forma de não prender essa organização criminosa. Então, é muito mais fácil descartar as vítimas dessa maneira do que realmente propor uma investigação, um inquérito ou uma medida jurídica condescendente, certo? Muito bem, além dessa violência, essa autoprovocada, nós temos aí aquela violência interpessoal, né? Quando um indivíduo vai para cima do outro, certo? E essa praticada de um indivíduo contra o outro, ela é dividida em doméstica e comunitária. A violência coletiva é quando se reúne aquele grande número de pessoas ou grandes grupos, como milícias, organizações terroristas ou estados de guerra, não é? Contra uma nação, praticamente. Então, nós temos vários tipos de classificação da violência quanto ao autor, aquela pessoa que a determina, né? Canais de denúncia, gente, no Brasil existem. Mas eu os classifico, eu particularmente, como, em certos casos de violência, totalmente ineficazes, tá? É o Disque 100, 180 e a Polícia Militar. Uma que já colocaram, no caso dos targets individuais, como sendo uma violência inexistente, fantasiosa, imaginativa. Então, fica muito difícil as vítimas ligar no momento de ataque, porque lá com ela, no momento, no local, não vai estar presente fisicamente o agressor. E as polícias não foram ainda preparadas com recursos tecnológicos para a identificação dos efeitos que podem estar sendo trazidos naquele ambiente ou de como chegar à psique, à psicologia, né, a forma, a telepatia sintética, a maneira como essa vítima está sendo acuada, torturada, judiada e estuprada. Essa é a verdade. As polícias não têm recursos tecnológicos. Então, é mais fácil empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Olha, ela tá delirando, isso é um delírio, isso pode ser droga, isso pode ser álcool, isso pode ser porque ela tem problema mental. Então, essa é a grande verdade. Não há nenhuma maneira da polícia operar nesses momentos, a não ser pegar essa vítima e levar para um estabelecimento, um hospital público. Chegando lá, dificilmente vai ter uma pessoa preparada para cuidar dessa vítima dentro do quesito saúde mental. Dificilmente vai haver ali um profissional habilitado e principalmente com conhecimentos suficientes nessa área, já que o processo de negação, ele invade não só o Poder Judiciário, mas invade também, ele predomina na medicina nacional. E eu tenho que falar para vocês que esse sistema, ele não funciona, ele não vigora se não tiver médicos de todas as especialidades, psicólogos, psiquiatras e parapsicólogos, porque telepatia sintética é uma disciplina do curso superior de parapsicologia. Eu vou encerrar aqui a primeira parte dessa fala de hoje e volto a seguir. Na Lídia Araújo Leite, falando com vocês hoje sobre violência.